Então, vamos hoje no nosso... hoje vamos trabalhar com limpeza, Saltcham, né? Qual que é a ideia? Bom, primeiro, como foi a vivência do exercício anterior, nós fizemos, no nosso caso, foi a aula passada inteira, revisando o processo, então está tranquilo. Você disse que funcionou direitinho essa semana os planejamentos, então vamos em frente. Quando eu olho o Yoga Sutra de Patanjali, o 240 e o 241, ele fala assim: quando se observa a limpeza do próprio corpo, ocorre aversão pelo contato físico com outros que não a observem, né? Com a purificação, advém a clareza mental, o poder de concentração, o domínio dos sentidos e a aptidão para perceber o si mesmo. Então, claro que isso aqui é assim, né? Quando você tem um processo interno de limpeza, né? É difícil você conviver com pessoas, né, que não têm essa ideia, que não têm esse conceito, né? Então, isso fica meio que automaticamente, né? Que a compreensão é simples. Então, com a purificação, advém a clareza mental. Porque aqui, quando a gente fala de limpeza, saúde, a gente não fala de limpeza de corpo. A gente fala de limpeza de corpo, de emoções, de mente e alma, né? Vamos falar em alma, que seria o intuicional. Então, o que que é a limpeza de corpo? Isso a gente conhece, né? Escovar dente, tomar banho, essas coisas, né? Mais simples. A limpeza do yoga tem outras características, né? Que é aquelas limpezas, né? Com o Dhyana Bandha, as contrações abdominais, para que o intestino funcione sempre. Então, é uma técnica de limpeza a gente pensar, tem o Shank Prakshalana, né? Que é uma limpeza, mas quando a gente precisa, quando ele está doente. Tem a limpeza das narinas, que é o Niti Kriya, que a gente também utiliza quando as narinas estão, quando a gente está com resfriado, essas coisas, que são técnicas de limpeza que não são para o dia a dia. E as técnicas de limpeza do corpo para o dia a dia, a gente conhece, né? Nesse momento histórico que vivemos, a gente já tem essa clareza. Agora, o que nós não temos clareza ainda, né, nesse momento que a gente vive, é a limpeza, por exemplo, emocional. Então, se você sente emoções densas, você está sujando, não está limpo, né? Você ter um momento de ódio é como se você se jogasse numa poça de lama. Você tem um momento de inveja, um momento de ciúme, um momento de raiva, um momento ali de ingratidão, um momento de desespero, um momento de medo, um momento de preocupação, um momento de ansiedade. Isso tudo não gera, não é limpeza. Isso tudo é sujeira que a gente causa. Então, quando com a purificação vem a clareza mental, porque aqui ele está pensando, se eu não estou limpo emocionalmente, por exemplo, se eu estou com raiva, eu não tenho clareza mental. A minha raiva afeta o meu juízo. Se eu estou com ódio, muito mais, né? Afeta. Se eu estou com amor, afeta também. Por outro lado, né? Aquela história, às vezes, quando eu amo algo ou alguém, às vezes o meu julgamento daquela pessoa é diferente, né? Porque daí a, o amor interfere, né? Eu não vejo erros que aquela pessoa tem, eu não vejo defeitos. E quando eu estou com raiva, eu vejo defeitos que aquela pessoa não tem, né? Então, isso também é o que ele fala de sujeira, que ele fala de não limpeza. E a mental é aquela, por exemplo, o poder de concentração. Se eu tenho pensamentos negativos, pensamentos ruins, ou destrutivos, ou pode ser em relação a gente, pode ser em relação a outras pessoas. Da mesma coisa, o, a,
o emocional, né? Os sentimentos emocionais, sujeira emocional pode ser para fora ou pode ser para dentro. Quando eu digo para mim mesmo, nossa, como você pode fazer aquilo, sabe? Como você foi incompetente, né? Ou estou nervoso, ansioso por uma questão qualquer ali. Então, você pode ter para fora ou para dentro. Quando você tem essa purificação, por isso que quando a gente fez o detox, qual que foi a base? Aqui. Porque detox, quando eu penso em detox do corpo, é um detox limitado, né? Detox do corpo é limitado. Eu estou olhando só para o meu corpo, né? Um detox bom é quando eu limpo o corpo, as emoções, a mente e a alma. E claro que daí é uma purificação emocional, um detox emocional, não é do dia para a noite, né? É uma construção. A limpeza física, a gente é treinado de criancinha. Então, o que a gente tem hoje não foi do dia para a noite, né? A mãe da gente treinou a gente de criancinha. Ah, tem que escovar. Lembra quando aquele, né, você que teve filhos, né? Tem um período que eles não querem tomar banho. Toda criança passa por isso. Não quer. Ah, não suei. Ah, não isso. Aquilo não quer tomar banho. Aí, não, tem que tomar banho, tem que tomar banho. Esse é o treinamento para fazer a limpeza do corpo. Só que essa limpeza emocional, a gente não teve esse treinamento, né? Então, às vezes, é, eu tenho que fazer a jornada e esse curso, né? Quer dizer, esse treinamento do Excelência Emocional é justamente para fazer esse treinamento de limpeza emocional, né? De uma limpeza nessa versão do yoga, que é muito mais profundo. Então, se o meu sentimento, se eu estou conectado com o Senhor, né, conectado com a minha crença, e se eu não estou com ódio, não estou com raiva, não estou com paixão, não estou com agressividade, essas coisas, o que que eu faço? Eu tenho clareza mental para olhar aquela pessoa e dizer, bom, isso não foi por mal, isso foi um acidente, isso foi, sabe? Essas coisas assim. Então, e por que que aumenta o poder de concentração? Pela mesma razão. Então, com a purificação, advém a clareza mental, advém o poder de concentração. Porque o que distrai a concentração, entre outras coisas, são as coisas que vêm do emocional. Por isso, lá naquele vídeo do, da autoentrega, né? É, da autoentrega lá, é que eu digo que é um dos melhores momentos, né? A mentalização da autoentrega, que é a melhor maneira de você meditar. Porque se você não está com nenhuma emoção, e especialmente para a concentração, a gente fala de medo e desejo. Medo é aquilo que a gente tem e não quer perder, então gera toda aquela, né? E o desejo é aquilo que eu não tenho, mas quero ter. E aí gera o medo de perder, vem a agressividade, vem uma série de coisas e o poder de concentração cai. Então, quando eu tenho essa purificação, eu gero clareza mental, gero poder de concentração, o domínio dos sentidos, né? O domínio dos sentidos nesse sentido, né? De você não se deixar levar pelo, pelos sentidos, pelo que parece, né? Às vezes, um sentido mais, às vezes eu sinto um cheiro desagradável, já vem algum pensamento negativo, alguma coisa. Quem fez essa sujeira aqui em casa que deixa esse cheiro horrível, sabe? Então, é, quando eu estou com a limpeza, vem aquele cheiro de, opa, deixa eu ver o que está acontecendo. Com a mente serena, tranquila, né? E a aptidão para perceber o si mesmo, o self, né? Que o que distorce. Tem uma meditação no yoga que diz, faz a pergunta, quem sou eu? Qualquer que seja a resposta, isso não, isso não. Então você diz, quem sou eu? Eu sou os meus pensamentos. Isso não, isso não. Quem sou eu? Eu sou o meu corpo. Isso não, isso não.
quem sou eu, sabe? Então, com isso, a ideia dessa técnica é ir limpando a mente, que aí quem sou eu? Aí uma hora você chega na chispa da presença do absoluto, você, né? Aquela coisa. Só que isso não pode ser intelectual. Intelectual a gente já sabe, né? Até isso sentir. Então, quando eu tenho a limpeza do corpo, das emoções, da mente e da alma, eu consigo não deixar que o medo, que o desejo, que a preocupação, que a ansiedade, que a angústia, que todos esses sentimentos que afetam a minha percepção. E aí eu não consigo ver quem eu sou, né? Se eu estou com, por exemplo, o medo da morte. Vamos imaginar que é um medo muito, praticamente 100% das pessoas têm. O que é o medo da morte? Bom, se eu tenho uma, uma convicção plena de que se eu morrer eu vou para o céu, não há razão para ter medo da morte. Mas o medo algum medo faz que essa percepção, essa crença, ela gera dúvida. Mas será que tem mesmo? Deixa eu continuar vivendo. Quando eu faço essa limpeza, eu enxergo, né? Tá bom, né? É isso. Então, se eu morrer, eu estou nos braços do Senhor, está tudo certo. Aí a minha família. Bom, se o Senhor me chamou, Ele vai cuidar da minha família pelos caminhos dele, sabe? Então, eu consigo enxergar a mim mesmo. E uma coisa interessante para se observar, você vê que Patanjali, ele diz que você consegue chegar no self, na sua essência, por vários caminhos, né? Quando ele fala em desapego, ele diz, bom, quando você desapega, você chega lá, né? Vocês percebem. E quando ele fala autoentrega, ele fala a mesma coisa. Quando ele fala limpeza, ele fala a mesma coisa. Porque, claro, para eu ter essa limpeza, se eu não tiver autoentrega, eu não vou ter essa limpeza. Se eu não tiver o desapego, eu não vou ter esse grau de limpeza. Se eu estou apegado, né? Se eu estou apegado a alguma coisa ou alguém, só a possibilidade de perder aquilo já me causa ansiedade, já me causa estresse, porque eu estou apegado. Então, se eu limpar, para eu limpar plenamente, eu tenho que desapegar. Eu tenho que fazer auto-entrega. A minha conexão com o que eu realmente acredito tem que ser uma crença forte, senão eu não limpo. E aí, isso tudo para dizer que as coisas estão interconectadas, né? Não existe nada isoladamente. E aí vem o código de ética, né? É, e no código de ética, basicamente, o que que nós temos? Que a limpeza é externa, pensando em corpo, né? Essa parte de fora, e interna. Interna, emoções, mente e alma. A gente podia também falar em limpeza energética, sabe? Quando a pessoa fala em alinhamento de chakras, por exemplo, é uma ideia de limpeza, um detox. Eu vou fazer um detox energético, eu vou dar uma organizada nos chakras, né? Banho, higiene da boca, órgãos internos, mucosas e pensamentos. Então, quando eu penso é, banho, higiene da boca, aqui de maneira simplificada, né? Porque é, a limpeza envolve você estar com roupas limpas, né? Sim, claro, você trabalha suja, daí você troca, significa cortar unha, cortar cabelo, sabe? Essas coisas, mas que são. Estar sempre asseado, né? É, é, é. E aí, os órgãos internos, a gente fala, né, quando a gente fala de limpeza, rins, fígado, baço, pâncreas, intestinos, né, que alguns a gente tem uma maneira de limpar. Por exemplo, o intestino, a gente tem o Rast, né, tem o Shank-Prakshalana. Se eu estou com o estômago sujo porque eu comi alguma coisa que está estragada, eu tenho o Dhaut para jogar tudo para fora, né? Então, essas limpezas de órgãos, mucosas, vamos colocar aqui emoções, vamos colocar uma vírgula, pensamentos, e vamos colocar aqui de alma, né? Para que a limpeza seja, então, colocando os corpos do homem planos do universo, né?
Corpo físico, corpo energético, emocional, mental, intuicional. O energético, ele se regula. Se você limpar o corpo físico, o emocional, o mental, intuicional, a energia equilibra, né? O corpo não, né? Porque se você está, né? Se você não tomou banho, não limpa, né? Tem que tomar banho, né? Agora, o energético, ele, se você limpou, porque, na verdade, quando eu faço um detox energético, eu não vou pela energia essencialmente. Eu vou o que desequilibra a energia, o que suja a energia, o que bloqueia a energia, né? E aí eu vou para emoção, pensamentos e alma nesse sentido do intencional, né? Ter uma a conexão com o que você acredita, né? Bom, mais importante que limpar é não sujar. Então, Hum, antigamente, a gente fazia, tem até, porque a gente não sabia direito como funcionava. Esse Nete cria, né? Limpar as narinas. Antigamente, quando eu comecei no yoga, a gente achava que tinha que fazer isso uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, né? E, na verdade, tem as técnicas de limpeza, que são rotineira, tipo eu tomar banho, e tem as técnicas de limpeza que eu só limpo quando precisa, que é o caso das narinas, que é o caso do estômago, que é o caso dos intestinos, que eu limpo quando precisa, né? São procedimentos, digamos assim, pontuais. Fiquei resfriado, ou então não estou resfriado, mas estou com as narinas obstruídas. Então vou lá e limpo, né? Faço essas coisas. E aí, depois que a gente compreendeu, né, quer dizer, que entendeu o yoga de uma maneira mais profunda, não precisa fazer essas coisas direto, né? Você precisa fazer quando é necessário, quando você tem ali uma condição que leva a essa limpeza. E aí, um outro conceito que é mais relevante é o não sujar. E aí que é o nosso grande desafio. Claro que tem algumas coisas que não tem jeito. O corpo, por exemplo, não tem jeito, né? Você escovar o dente, você come todos os dias, tá? Então não tem jeito. Mas quando eu penso em emoções, mente, ou mesmo no corpo interno, quando que eu pego um resfriado, por exemplo? Quando eu estou com a imunidade baixa, né? Pessoas como nós, que são saudáveis, pegam um resfriado quando estão com a imunidade baixa. Mas por que que a imunidade está baixa? Geralmente ou porque a gente está cansado, ou porque a gente dormiu mal, ou porque a gente pegou uma friagem, ou porque a gente vem de um processo de estresse, um processo cansativo. Então, a gente vem de um processo de sujeira, né? E aí essa sujeira às vezes resulta numa perda da saúde. Ali um resfriado, aí teve o resfriado, aí você é obrigado a ficar. Então, quando você mantém a limpeza, funciona em todos os níveis. Você adoece menos, né? Porque às vezes um resfriado a gente pega também numa outra condição, às vezes, né? Você está com a imunidade ali, mais né? Às vezes você saiu sem blusa, esqueceu a blusa, na volta estava gelado, tomou uma friagem. Então, tem às vezes algumas condições, mas na média, se você mantém a limpeza, né, é, é o que vai gerar melhores resultados, porque daí você não precisa limpar. Então, quando você faz aquele processo ali, tá bom, a Carolzita tem o, o ritmo dela, né? O Jorge tem o ritmo dele, e eu tenho que entender que alguma coisa eu posso fazer, alguma coisa eu tenho que esperar o ritmo dele. Isso é não sujar, porque você não se estressa, né? Você não fica, não perde o seu dia. Você às vezes, tá bom, meu ritmo é um, o deles é outro. Bom, a minha consciência, nesse aspecto, está nesse patamar. A deles não está no mesmo patamar nessa circunstância. Então, quem está com mais consciência tem que ter um pouco mais de paciência, sabe? Então, você vai com o, você não vai sujando, mantendo a cabeça serena, o coração tranquilo.
não, aquele processo de cansaço era um processo de sujeira, né? Sim. Né? Não sujar com alimentação, né? Aquela parte mais física, né? Então, uma alimentação mais saudável, né? Aí, tudo aquilo que a gente sabe, né? Se eu posso comer orgânico, é mais saudável, né? Nem tudo é orgânico, né? Se eu posso fazer a minha comida, é mais saudável, nem sempre eu consigo fazer, às vezes eu tenho que comer, né, ali de alguém, aí aquela comida que eu como, eu não sei se, às vezes é bem feita nesse sentido, né, às vezes nem tanto, mas isso faz parte da vida, então, não sujar com alimentação, né, dentro do possível uma alimentação mais, que a gente já sabe, né, drogas aí, né, que também a gente evita nesse sentido. Medicamento é droga, né? O nome do, né? Eu que sou farmacêutico. Então, quando você vai tomar uma droga que é necessário, né, um remédio ali para melhorar o resfriado, um remédio para melhorar alguma coisa que você precisa, tudo bem, né? Eu costumo dizer que eu gosto de remédio porque eu sou farmacêutico. O remédio bem utilizado é uma droga útil, produtiva. E mesmo uma droga, é, assim, imagine uma taça de vinho. Uma taça de vinho não faz mal, sabe? Agora, é claro, uma garrafa de vinho pode ser que faça, não é? Você tomar uma taça de vinho num momento comemorativo, tá, sei lá, imagine uma taça, duas taças de vinho por semana, o que seja, né? Isso não faz mal. A gente, quando criança, tomava, né? Eu sou de descendência italiana, tomava vinho, né, pão e vinho, né? Claro Sangria, que né? é, não é esse vinho seco de hoje, né? Era aquele vinho de mesa, né? Que é mais docinho e coisa. Então, a gente tem que ter ideia que isso não é droga. Agora, você tomar com frequência, ou tomar muito quando você toma, bom, aí sim, né? Então, pensamentos, sentimentos e emoções. Aí que vem. Essa parte orgânica é mais fácil. Droga, a gente pode. As drogas, assim, por exemplo, um sorvete, né? Um sorvete ali é doce, é carboidrato. Mas, às vezes, um pouquinho de carboidrato no corpo que gera uma leveza na alma, pronto. Claro que não dá para comer sobremesa todos os dias, aquilo que a gente fez, né? No seu planejamento, dá para comer 4 vezes por semana. Pronto. Tá ruim? Não tá ruim, porque aquilo alimenta a alma. Você fica mais emocionalmente mais equilibrada, você fica mais tranquila, você fica mais generosa, você fica mais leve. Então, aquelas 4 sobremesas que você leva na semana, isso não é sujeira. É uma maneira de alimentar a alma naquele, naquela circunstância. Aí, com o tempo, às vezes a gente aprende, mas eu gosto de sobremesa. Então, algumas vezes por semana, né, eu acho que é bom, né? O que faz uma alimentação boa é o equilíbrio. Muito carboidrato é ruim, pouco é ruim. O que é bom? O equilíbrio. Muita proteína é ruim, pouca proteína é ruim. Equilíbrio. Muitas é, vitaminas demais, é ruim. Vitamina C em excesso dá cálculo renal, né? Então, vitamina em excesso é ruim, vitamina de menos é ruim. É o equilíbrio. Então, você tem um pouco de carboidrato, um pouco de é, proteína, um pouco de gordura e coisa. Isso faz parte. O difícil, isso a gente consegue controlar com uma certa facilidade, né? Agora, o controle das emoções, sentimentos, pensamentos, aí, não sujar, aí é dureza. Porque elas estão relacionadas. Por que eu tenho pensamentos ruins? Talvez porque eu tenho uma história lá atrás, né? Uma marca, ou porque talvez tenha uma emoção lá no fundo que não está se manifestando plenamente, mas se manifesta através daqueles pensamentos, né? Esse é o nosso desafio. E aí, da mesma maneira
que eu alimento o meu corpo, eu posso dar um alimento mais saudável para o meu corpo ou menos, eu posso fazer com o meu psiquismo, com a minha mente, com a minha alma. Posso dar um alimento mais saudável ou menos. Então, não alimentar o psiquismo com imagens, ideias, emoções ou pensamentos, né, que não são construtivos. Por exemplo, eu não assisto filme de tensão, não me faz bem, né? É algo que... Então, que tipo de filme que eu gosto de assistir? Disney. Sabe aqueles filminhos leves, de família, que não me causa tristeza, não me causa agressividade, não me causa tensão, né? Então eu assisto aqueles filmes da Disney e é tão bom, é leve, é divertido. Por isso que eu tenho dificuldade de encontrar filme para ver, porque esses filmes, eu digo da Disney, mas filmes que têm essa leveza, essa tranquilidade, né? E não tem muitos por aí. Então, se eu assisto um filme tenso e vou dormir, eu tenho pesadelo. Ou seja, eu não dei um bom alimento para minha cabeça, né? Eu dei um alimento ali que me suja. Então, eu não assisto também telejornais, porque ali vem notícias que são, eu não gosto de ver, me faz mal, sabe? Que é a ideia de alimentar o psiquismo com coisas, imagens, então filmes, é, vídeos, leitura, né? Quer dizer, aí não só imagens, né? Ideias no sentido de livros que você lê, de pensamentos que você cultiva. Se você está cultivando um pensamento ali de vingança, bom, isso está sujando. Se eu estou com ideias de vingança, ideias ideia de vingança, essas coisas, o que que eu tenho bom? Mais conexão com o Senhor, né? Mais perdão. Então, eu vou... Pronto. É, emoções também, porque é difícil você controlar a emoção, né? Você, assim, no sentido de reprimir, não vai funcionar. Então, você tem um sentimento, às vezes tem sentimentos que não é que a gente se orgulha, às vezes tem emoções que a gente diz, putz, como é que eu tenho isso, né? Mas traz a emoção e aí vamos trabalhar, né? Se ela não é boa, se ela não me faz bem, aí eu começo o processo de trabalho, que é aqueles planos. Então, né? Aí eu vou construindo. Se eu tenho uma emoção que tipo aquele cansaço que você tinha, tá bom, vamos fazer um plano. E aí eu tenho que mudar imagens, eu tenho que mudar ideias. Ah, tá bom. Se eu continuar nessa linha, com esse pensamento, isso me estressa. Se eu não esperar o tempo do outro, então tem que mudar ideias, eu tenho que mudar emoções. O que que eu sinto quando a pessoa deixa de fazer a parte dela? Ah, eu sinto desconforto, tá bom? Preciso sentir isso. Não, não preciso. Então, o que que eu preciso? Ah, sabe? Então, essa é a construção, não é do dia para a noite. De pensamentos. Então, aqui eu coloquei alguns, né? Mas é todos aqueles sentimentos que não são produtivos, a gente sabe, né? Tristeza, impaciência, irritabilidade, ódio, ciúme, inveja, cobiça, derrotismo, etc, etc, etc. Tudo aquilo que não faz bem. Inclusive, né, coisas que teoricamente, por exemplo, você assistir um filme que gera sentimentos ruins, né? Teoricamente, um filme não tem nada de proibido, não tem nada, né? Quer dizer, um filme ali, teoricamente, deveria ser uma diversão, mas às vezes não é. Cuidar do ambiente e do meio ambiente. Então, é aquilo que a gente está fazendo, cuidar do ambiente. Ah, eu limpo todos os dias a minha casa. Perfeito, a casa fica um brinco. E como é que fica a minha cabeça? Como é que fica a minha emoção? Putz, não dá. Então, vamos limpar menos a casa e trazer mais leveza. Então, você percebe, as medidas é um grande desafio, são as medidas. Então, quando eu cuido do ambiente e do meio ambiente, é a mesma coisa. Aí que eu faço coleta de água da chuva, eu plantei aqueles framboiãs, eu tenho
energia renovável. Eu cuido, eu faço o meu jardim aqui, esse jardim mais natural, né? As folhas que caem vão ali. Eu tenho composteira para reduzir o lixo da prefeitura, claro, né? Para não ir menos coisa para o lixão, é o que eu posso fazer. Então, cuidar do ambiente, né? Então, pense a limpeza nesse conceito amplo. Eu limpo o meu corpo e tudo que está dentro dele, corpo, emoções, mente e alma. Limpei isso. Aí eu olho o meu ambiente de trabalho, meu ambiente de casa, tento cuidar daquilo dentro desse equilíbrio. E aí eu olho, o planeta é nossa casa, né? Nesse sentido. Então, eu preciso cuidar do planeta também, dentro daquilo que é razoável, dentro daquilo que eu posso, dentro das minhas. E à medida que eu caminho, eu vou fazendo, vou melhorando, né? Preceito moderador. Não ser intolerante com quem não cumpre e não compreende. Então, eu acho que eu já falei para você, né? Um dos piores pesos de quem tem uma consciência mais elaborada é ter que ir na frente, é ter que ter a paciência com aqueles que não têm. Isso é um peso, mas precisamos aprender a lidar com esse peso. Nem sempre é fácil. Eu estou me treinando também. Isso para mim não é uma coisa fácil. Eu treino e estou melhorando, né? Foco, permitir tomar decisões com mais clareza. Ou seja, quando eu estou limpo, a cabeça está clara. Você erra, a gente erra muito, muito pouco quando a gente está limpo. A gente erra às vezes porque, às vezes, como a gente enxerga o mundo lá mais para cima, às vezes a gente está em evolução nesse aspecto, né? Mas a gente erra muito, muito pouco. Conteúdo. Distorções da realidade. Então, a sujeira, aqui quando vem aqui em conteúdo, muitas coisas a gente já conversou, né? Então, a gente vai mais rápido. Distorce a realidade. Se eu estou com um cisco no olho, eu não enxergo direito. Se eu estou com o intestino constipado, o humor não funciona. Se eu estou com ódio, a visão embaça. Se eu estou apaixonado, a visão embaça do mesmo jeito. Se eu estou querendo uma vingança, a visão embaça. E aí vai, né? Então é isso. Distorce a realidade. Eu enxergo não o que é, eu enxergo o que aquela emocionalidade, aquela sujeira me induz a olhar, a enxergar. Então, é, pensamentos e emoções intoxicantes sem limpeza. Então, a ideia é essa. Clareza quando eu estou limpo. Quando eu não estou limpo, perco a percepção da realidade. Quanto mais sujo, mais eu perco. E às vezes eu estou sujo em alguns aspectos e limpo em outros, né? Por exemplo, às vezes eu estou ansioso, mas eu estou emocionalmente equilibrado com uma pessoa. Então, eu consigo ver que o que ela faz, né, não distorce a minha realidade nesse aspecto. Mas eu quero uma resposta rápida, né, porque eu estou ansioso, sabe? Sei, Então, sei bem. isso a gente já tem experiência própria, né? Álcool e drogas geram mais distorção. É, é uma coisa muito interessante que muitas pessoas usam, é um almoço com bebida para fechar negócio, sabe? A pessoa bebe um pouquinho mais, se empolga e fecha negócio. Eu penso que uma das razões de almoço de negócios é aqui, né? Você almoça, acalma a ansiedade, acalma o estresse, você fica mais relaxado, a mente funciona menos porque o estômago está cheio, toma um pouco de bebida, mente, sabe? Nunca Porque tinha pensado nisso. normalmente quem paga a conta é quem está vendendo, né? Do almoço de negócios. Ele que convida para fechar o Sim, negócio. sim, interessante. Então,
Quando eu penso em Kriya, aí usando a tecnologia do yoga, né, eu começo a pensar em limpeza. Kriya, geralmente, os Kriyas do yoga, eles são para limpeza do corpo, né? Combinado com alimentação. Então, o Kriya é o Neti Kriya, né? O Dhyana Bandha, o Nauli, aquelas coisas, né? Aí eu combino o Kriya com alimentação, com pensamentos e emoções. Basicamente é o que nós fizemos lá no detox, né? Detox físico, o energético vai por conta. Quando eu equilibro os outros, o energético vai. Físico, emocional, mental e intuicional, né? Então, aí, por isso que a diferença entre Kriya e Bhuta Shuddhi. Kriya é essa limpeza mais básica. O Bhuta Shuddhi é, é uma estrutura que foi mais ou menos a semana do detox. É um Bhuta Shuddhi. Não é uma limpeza só do corpo, é uma limpeza mais plena. Então, o Kriya, combinado com alimentação, pensamentos e emoções. Bebe e faz coisas que se arrepende, né? Alimentação. Quanta bobagem a gente fez. Quer dizer, eu nunca bebi muito porque me fazia muito mal, sabe? Fazia muito mal, eu Também parei de não. beber. É, mas aquelas pessoas que bebem, quanta bobagem faz, né? Então, perda da lucidez. E aí, essa perda da lucidez, aqui a gente citou das coisas mais comuns, mas lá em cima citamos que um ódio, a perda da lucidez é muito mais intensa que uma série, né? Então, aí depende também um pouco da personalidade. Às vezes o cara perde a lucidez numa batidinha de trânsito, mata alguém, né? É, é isso aí que intoxica. E aí, como eu faço? É domar o ego e não destruí-lo, porque é eu contemporizar essa limpeza sem destruir porque o ego ele tem um valor criativo muito forte, né? Então, transformar energia negativa em positiva. Isso aqui, ah, isso aqui em teoria é extremamente fácil, mas não é simples, tá? Então, troca paixão por amor, ciúme por zelo, inveja por admiração, fraqueza por sinceridade, anarquia não filosófica por liberdade, reclamação por colaboração, luxúria por erotismo, ódio por raiva, medo por precaução, opulência por prosperidade, repressão por disciplina, vaidade por orgulho, cobiça por ambição, violência por agressividade, hipocrisia por diplomacia, crítica por sugestão, né? Bom, intelectualmente é simples, mas esse só para mostrar o caminho. A paixão cega, o amor constrói. Ele afeta um pouco a nossa clareza, mas de maneira tende a ser mais positiva. O ciúme cega, o zelo constrói. Então, se eu tenho ciúme, qual que é o meu projeto? Trocar ciúme por zelo. Se eu tenho paixão, qual que é o meu projeto? Trocar paixão por amor, né? Se eu tenho inveja, trocar inveja. Agora, como que eu faço isso? Aí que vem os planejamentos, né? Para fazer a caminhada. Então, isso aqui está o início e o fim. E aí, entre eles, tem a jornada. Aqui vem de novo, né, a tolerância com quem não faz. Ah, não, aqui é tolerância com quem não faz. E aqui, conexão do Cria com o Saltian, né, que é a limpeza. A limpeza é para a vida inteira. Bhuta Shuddhi, que é esses períodos de limpeza, como nós fizemos a semana de tox, são por períodos. Eu faço um Bhuta Shuddhi por um período, que é como a semana de tox, e aí daquilo algumas coisas eu levo para sempre, né? E algumas coisas não é para levar para sempre. Então, por exemplo, o jejum, que a gente ainda vamos conversar sobre o jejum não é para fazer sempre, né? O jejum é para fazer, assim, um jejum é para fazer em períodos, né? Então, o Bhuta Shuddhi você faz intenso por um período, e aí algumas coisas você deixa
não faz para sempre, né? Algumas coisas sim, outras não. Quanto mais saltia, menos butachude. Quanto mais você cuida de não sujar, menos você precisa limpar. Cria é a contrapartida técnica do saltium. Então, o cria é do ponto de vista da limpeza física, é a contrapartida. Agora, só que a limpeza aí é muito mais que física. Então, o Butachude é o preparatório para construir essa limpeza. Preparatório, sim, que realmente resolve são o que a gente está fazendo aqui, que são aqueles planos, porque daí você faz um plano, demora um tempo e você resolve definitivamente. Começar com o possível, caminhar para o necessário e chegar no ideal. Essa é a nossa jornada. A gente começa os nossos planos. Começar com o que é possível fazer. À medida que a gente caminha, a gente faz os ajustes até chegar no ideal. O Butachude é como fazer pegar um carro no tranco. Quer dizer, uma semana de tox não vai resolver o problema, mas ele dá um salto. Então, você faz uma semana, daí você diz, nossa, como ficou bom algumas coisas, né? Então isso dá vontade de você colocar. E é o que nós falamos. Algumas coisas que é depois no final da semana, o que que você quer levar para sempre disso? Não é para levar tudo, porque não dá, né? Aí algumas coisas ficam, depois faz um outro butachude, que pode ser uma semana de detox ou outra coisa qualquer, você dá mais um salto e assim sucessivamente. Ok? Dica para o dia a dia. Naule diária e mente limpa. Esse Naule, aquelas técnicas, né? Não é fácil o Naule, né? Que é aquelas contrações circulares. E o Dhyana Bandha, não dá para você colocar muitas coisas extras. Então, isso, o Naule a gente faz na, na aula, ou o Dhyana Bandha, que são as contrações abdominais a gente faz na aula, e se você tiver alguma necessidade específica, daí você faz diário até aquela necessidade específica passar. Por exemplo, intestino preso. Se você tem intestino preso, você faz uma série de coisas, entre elas o Naule diário, até essa situação resolver. Resolveu, pronto. Você coloca na rotina aquele, né, dentro da prática. Por isso que a prática é interessante, porque a prática trabalha o todo, né? Trabalha é, o conjunto. Dever de casa, observar no dia a dia e trocar energia negativa por positiva, né? Isso, assim, na verdade, o dever de casa é observar a limpeza. Nossa, estou com pensamentos aqui que não são bons. Deixa eu começar a trabalhar isso, sabe? Começar, nesse primeiro momento, a trazer para a percepção, né? Aqui o Cria é o Neti Cria, o Nauli e o Dhyana Bandha, tá? É isso aí. Dúvidas? Alguma coisa? Eu acho que agora é exercitar mesmo. Porque você E o meu, Bert, a minha limpeza que eu visualizo assim de primeiro é emocional mesmo. Eu tenho que limpar. é, Normalmente as coisas não me tiram do centro. Normalmente não. Mas às vezes algumas coisas que acontecem esporadicamente, quando eu vi, eu já senti e já falei. E já fiz. Automático, assim, no impulso. Sabe? Então, eu vou observar bastante essa semana essa questão da energia, mas mental, principalmente mental. Porque pensamentos negativos eu não tenho, eu não sou uma pessoa que tem pensamentos negativos. Quando vem, eu já troco logo, assim, já é um hábito meu. Mas o emocional talvez eu tenha que trabalhar bastante. é. Não, essa é a ideia. Você vê o que a gente começa, a partir de um certo momento, repetir, né? Porque isso aqui a gente viu em não agressividade. Só que lá, especificamente, a agressividade, né? A gente Uhum. viu no desapego,
né? Se eu estou desapegado, a emoção ruim não vem. Mas essa é a ideia, é ver a coisa com um ângulo um pouco diferente, e aí a gente vai complementando. Tá bom. Beleza, então? Sim, ótimo. Combinado. Então tá joia. Semana que vem a gente pode entrar no jejum, porque o jejum está dentro da nossa. E aí a gente, de qualquer maneira, podemos. Se você tiver, assim, tiver querendo, a gente vai para lá. Tá bom? Tá bom. Combinado, Beth. Obrigada. Então tá bom. Até mais. Um abraço. Tchau. Tchau.